Enquanto o BYD bate no peito e fala que está vendendo bastante, tem uma marca que está chegando para incomodar. A Geely, em parceria com a Renault, formou a Renault Geely do Brasil. Começou com o X2, um elétrico que está cutucando Dolphin, Dolphin Mini, e agora chega o EX5 DMI, um híbrido plug-in para brigar tanto com o Song Pro quanto com o Song Plus. E já dou um spoiler, surpreende tanto pelo valor, pelo consumo mesmo sem bateria e um belo sistema de som. Bom, esse carro não é a primeira vez que você está vendo. Esse carro apareceu lá no Salão do Automóvel de São Paulo, então se você foi para o evento, ele era o destaque da Geely lá no seu stand, e agora ele chegou ao mercado brasileiro. Pontos interessantes, primeiro o preço, ele começa com um preço muito agressivo na versão de entrada, cutuca até ali alguns SUVs compactos das marcas tradicionais com um sistema híbrido plug-in, e esse aqui é o topo de linha, que está hoje na faixa de R$235 mil, mas falam que vai para 245 depois dessa fase inicial, mas mesmo com o preço que ele terá, ainda é um concorrente de peso, por exemplo, para a linha Song da BYD. O design dele é um carro bem limpo, não tem muitos vincos, é bem tradicional chinês, não é um carro com design tão diferente dos demais. A dianteira é diferente do EX5 elétrico, que a gente já conhece, então eu tenho parte de luz diurna aqui em cima, luz diurna e seta que passa pela grade. O farol baixo é só essa pecinha aqui, bem camuflada no resto do carro. A frente lisa com grade de refrigeração apenas ali embaixo. E vale destacar essa cor especificamente do carro. É um verde muito pigmentado. Até a gente está embaixo do sol aqui, dá para ver bem os pigmentos do carro. Uma cor que caiu muito bem na escolha. Essa versão já tem o roda 19 polegadas, preto com diamantado, e dá para ver que a própria linha lateral não é um carro com muitos vincos, muitos riscos, bem liso, maçanetas tradicionais, não tem nada de maçaneta embutida. E assim, na verdade, ele de comprimento e entre-eixo é bem ali próximo dos BYD, a única coisa é que ele é baixo. Ele aparenta ser um carro até menor do que ele é pessoalmente, mas pela altura. Então, é quase talvez uma perua levantada e tudo, mas é um design bem tradicional e um carro bem bonito, mesmo sem muitos vincos e ainda seguindo os chineses num design mais generalista, né, sem muitas diferenças, é um carro bonito. Tem uma coisa aqui na traseira que não vou falar que é exclusividade do EX5, eu já vejo em alguns SUVs de carroceria tradicional chineses, que eles parecem que eles têm uma coisa com Cayenne, porque pelo menos para mim, quando eu olho essa linha de cintura e um pouco da traseira, me lembra muito o SUV da Porsche. Eles têm uma coisa muito forte com esse carro, principalmente com a lanterna interligada em LEDs. Eles adoram. Dificilmente você vê um SUV de origem chinesa sem uma lanterna que interligue, ainda que o Geely tenha uma lanterna um pouco diferente, um estilo tanto design externo quanto interno até um pouco mais legal. Foge um pouco do que parece uma peça que todo mundo usa, mas ainda assim é interligada. Aqui na lateral eu tenho as tomadas de recarga AC e DC, já normal no híbrido plug-in. Na verdade, a gente sabe que tem híbrido plug-in que ainda não entra carga rápida, aqui já entra, né? Ele já entra num hall já de modelos mais modernos entre os plug-in. E a traseira também é uma traseira limpa, não tem muitos detalhes, muitos vincos. Tem o nome do carro aqui bem discreto, nada chamativo, mas por exemplo, não tem nada escrito no meio, é só aqui na lateral, ou seja, se você arrancar isso aqui, o carro fica sem nada. E mais uma vez, ainda me remete um pouco ao Porsche Cayenne. Lógico que antes de falar de um carro, a gente acaba estudando muito, principalmente os carros chineses ou importados, com o que acontece lá fora, né? E a Geely é uma marca que ela está desenvolvendo muito a parte de combustão dos seus motores híbridos. Por quê? Se ela precisar do motor a combustão, é um motor eficiente. É lógico que o papel fundamental do motor a combustão é auxiliar o elétrico, né? A gente já entra numa fase que é o contrário. E no caso aqui do EX5, eu tenho aqui um motor 1.5 aspirado com injeção indireta. Vocês vão falar, poxa, mas criticavam tanto a BYD que tinha isso, um motor 1.5 aspirado com motor elétrico. Mas vamos lá, primeiro que a própria BYD evoluiu esse sistema, eles aprenderam. Eu tive uma experiência ruim com o primeiro Song Plus, e até quando veio esse carro eu falei, pô, será que eu vou ter a mesma experiência complicada de 1.5 aspirado no carro desse tamanho?
mas aí eu entendi, tanto estudando quanto na prática, que eu vou falar melhor. Mas basicamente, esse motor a combustão, ele está aqui quase como um gerador de energia para a bateria, se você não conseguir carregar a bateria, para alimentar o motor elétrico, ou simplesmente ele vai mandar energia direto para o motor elétrico, ou em velocidades mais altas, se ele for mais eficiente do que rodar com o elétrico, é ele que vai entrar já com o carro embalado. Então temos aqui um trabalho de híbrido plug-in já com uma prioridade bem maior no motor elétrico. E nessa versão, a versão Ultra, a principal diferença para você pagar mais caro é o quê? A bateria maior, você tem uma bateria maior, ou seja, maior autonomia elétrica ou híbrida, a bateria já é maior, e para ajudar, a própria recarga rápida é mais rápida. Eu tenho a carga lenta AC em 6.6 nas duas versões, mas se você pega essa versão Ultra com a bateria maior, você já ganha uma recarga rápida também maior do que as outras versões. Aí fica ao seu critério. Se você, a principal diferença entre a versão intermediária e essa é justamente a quantidade, o tamanho da bateria e o quanto ela é recarregada. O resto é a mesma coisa. Ainda não é hoje que eu vou falar que o design interno de um carro chinês está diferente dos outros, porque aqui tem uma arquitetura muito parecida com dos outros carros, né? Por mais que a Geely trabalhe um pouquinho mais, algumas linhas, alguns materiais, ainda é uma arquitetura bem comum já nesses SUVs de marcas chinesas. Ou seja, eu tenho aqui uma tela da central multimídia grande, em destaque, onde basicamente todos os comandos do carro estão. Então eu tenho aqui espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, né? É uma reclamação que, por exemplo, o EX2 já não tinha, pelo menos a Geely foi resolvendo com o tempo. Com uma tela central, uma tela principal aqui, que você pode configurar o que você quer colocar aqui, mas ao mesmo tempo fácil acesso. Por quê? Porque mesmo quando eu coloco o CarPlay para funcionar, eu mantenho aqui embaixo controle de ar-condicionado, home de telas principal, para acessar os comandos do carro, porque você precisa bastante deles, né? Você não tem muita coisa fora. O que você tem aqui embaixo é uma central de comando que você pode comandar o ar-condicionado, temperatura e velocidade, modo automático, recirculação, com um botão central aqui que ele acaba tendo diversas funções. Eu posso regular a temperatura, regular o volume do som. Então é isso que eu tenho de comando físico, inclusive o pisca-alerta vem para o teto. Então limpa bem a área de botões centrais, mas a tela pelo menos funciona fácil. O software já é uma coisa mais trabalhada, mais inteligente, mais fácil de usar. Até os próprios modos de condução não tem uma variação. Eu tenho elétrico, hybrid e power, né? Ele joga mais, ele acaba combinando a potência em alguma aceleração, alguma coisa. Regeneração de energia, se eu quero que o motor carregue a bateria ou não. Então diversos comandos, pacote ADAS também é completo. Tem um piloto automático inteligente que já tem o assistente de faixa. Eu tenho já também alerta de ponto cego, alerta de colisão, frenagem automática. Muita coisa, um pacote ADAS bem completo e que funciona muito bem também. Tem o Head-Up Display, que eu também posso configurar aqui pela tela. E eu tenho aqui o painel de instrumentos, uma tela um pouco menor, mas de boa resolução, com as informações que precisa, né? Velocidade, nível de bateria, nível de combustível, computador de bordo bem completo. Então é um pacote assim já meio tradicional. O que vale destacar? Eu gosto de destacar desse carro o sistema de som da Flyme Sound. A Flyme, ela foi desenvolvida pela própria Geely para equipar os seus carros, então tem uma qualidade até surpreendente de som, tanto de voz quanto de grave, é uma qualidade de som que vou dizer que até algumas marcas, algumas assinaturas não são tão boas. Aqui para um sistema de som até desenvolvido pela própria empresa, muito bom. Parte de acabamento também bastante soft touch, bastante couro aqui embaixo, toda a parte embaixo já em um material mais suave, porta com um acabamento em couro aqui na lateral, maçaneta em alumínio. A única coisa é que, por exemplo, se você não gosta dessa cor, como eu, porque você sabe que vai sujar com o tempo, na versão Ultra você pode escolher o carro com o interior todo em cinza, toda essa cor aqui da parte de cima do volante, o carro todo nessa cor, que eu recomendo até
por questão de sujeira. Se você tiver criança, você sabe que não é tão simples. E até o mesmo, o seu braço aqui apoiado durante aqui alguns meses vai sujar, o volante vai sujar. Então se você não é um cara que quer toda hora visitar seu amigo detailer, então é bom você escolher o interior escuro. E outra coisa, as marcas chinesas estão colocando o carregador por indução aqui em cima. Mas se você mora como eu em São Paulo, você tem que ter muita coragem para deixar o celular aqui, né? Eu pelo menos estou preferindo deixar meu cabo numa entrada USB-C para recarga aqui embaixo e o celular escondido ou aqui comigo, deixar aqui em cima. Não estamos recomendando por muito tempo. Em compensação também, pelo menos, por mais que eu tenha um visual generalista, o volante tem um design diferente, com base e topo reto, uma boa pegada, não é aquele volante de aro fino, dá uma boa impressão, com os principais comandos aqui do sistema de som, do piloto automático, e pelo menos não usaram o seletor de marcha da Mercedes, né? Pelo menos é um seletor de marcha mais próprio, até bonito, e aqui os outros comandos. Bancos também elétricos, bem confortável, e também vale a observação, eu tenho alto-falantes aqui no encosto de cabeça, por exemplo, se alguém te liga, não vai passar nos alto-falantes do carro, vai passar aqui. Então é bom até para privacidade e até melhor para ouvir. Então, no geral, um carro que vai bem. Ainda tem uma coisa meio generalista dos chineses, ser meio tela reto, mas pelo menos é bem acabado. Se o porta-malas não é lá aquelas coisas, pelo menos o espaço no banco traseiro é bom. Eu não consigo falar que esse banco está ajustado para mim, porque quando você abre a porta dianteira, o banco recua para facilitar quem está lá na frente entrar e sair. Mas mesmo assim, olha o espaço para as pernas. Eu tenho 1,65 m, então considera aí, pensa com uma pessoa de 1,80 m e tal, 2 metros, até fica bem confortável aqui. Até para a cabeça, mesmo o carro com teto solar panorâmico, sobra bastante espaço para as pernas, então aqui nem se fale. E vou falar que até lateralmente aqui, 3 adultos vão tranquilamente, até muito pelo piso plano, você não tem que ficar brigando com o túnel para acomodar o passageiro central. Vai ficar talvez num banco um pouquinho mais duro, mas ainda um ótimo espaço no banco traseiro. O próprio assento, ele não é aquele assento curto para disfarçar a falta de espaço interno, não, ele é bem confortável. A própria posição aqui é bem legal para viajar várias horas. Apoio aqui na porta também todo em couro, mesmo acabamento da porta da frente, com soft touch um pouquinho aqui em cima, um pouquinho pior, mas aqui já o couro costurado, bem mais confortável. Até o sistema de som tem alto-falante no teto, destaquei bastante a questão do sistema de som desse carro, mas até aqui atrás eu tenho os alto-falantes. E aqui, mais uma vez, um espaço, um apoio de braço que você consegue pôr 2 copos, alguma coisa aqui e ficar numa boa posição. 2 saídas de ar-condicionado, 2 portas, uma USB-C e outra USB-A para recarga. Então é um carro bem confortável, com uma boa distribuição de espaço interno. Como eu disse, o porta-malas não é lá o maior da categoria, mas aqui ele compensa bem. É não só grande, como também é confortável. Um ponto que é muito interessante é que a Geely aprendeu muito com as marcas que ela tem ao redor do mundo, né? Outras marcas, como por exemplo a Volvo, para calibrar carro, para calibrar suspensão, para calibrar construção. Então não tem aquela coisa de é um carro chinês, ainda precisa evoluir. Não, porque ele já está bem avançado, plataforma, sistema, como já expliquei até um pouco do sistema híbrido desse carro, ele já é mais inteligente, já trabalha numa condição diferente, né? Mas vamos lá. Pontos a colocar, né? Primeiro, suspensão. Não bate seco. Não tenho o que reclamar da suspensão desse carro, né? Normalmente vocês veem os vídeos, eu acabo pegando um pouco a questão de suspensão nos carros chineses, de calibração, de um pouco de falta de tropicalização. Mas aqui, acho que até pelo fato do carro ser nacionalizado em breve, B, já ter muito da parceria com a Renault na parte de engenharia e tudo mais, é um carro muito bom. Pensando que é um carro voltado ao conforto, voltado a um uso familiar, então não é que é um carro duro. Não, ele está na medida certa para o uso, ao mesmo tempo que você pega bastante buraco, não é aquele carro que fica aparentando que a suspensão está velha, né? Que o carro, as borrachas já envelheceram, não. É um carro que se aproveitou muito bem da calibração, e falam que até os carros nacionalizados vão melhorar até um pouco mais
nesse quesito. Peso de direção também bom, uma boa comunicação de direção. Mas o que chamou muito a minha atenção, primeiro, né, normalmente aqui no Motorhome a gente primeiro faz um teste, roda o máximo que der com o modo elétrico. O que é? Eu travo o carro no modo elétrico e vou rodar até o momento em que o sistema do carro não permitir eu rodar mais no modo 100% elétrico sem acionar o motor. Esse carro rodou na faixa dos 150 km, tá? Lembrando, essa aqui é a versão topo de linha com a bateria maior, então talvez as duas versões mais de entrada reduzam um pouco essa autonomia, mas 150 km sem usar gasolina é um bom número. É um número aí parecido hoje com o que a gente teve com o Haval H6 PHEV 35, uma versão carro com a bateria maior. E ele faz uma boa gestão dessa bateria, né? Ele não é um motor, né? Um motor no eixo dianteiro, né? Não tem uma tração integral, está dentro da transmissão, um motor elétrico. Mas é curioso saber o quanto ele rodou no elétrico sem usar gasolina. Tanto que eu demorei alguns dias até começar a ver o motor trabalhar, né? Nesse momento eu estou com o carro, literalmente, ele me dá 0 km de autonomia, tem na faixa de 20% de bateria, mas ele deixa sempre esse residual, ele não zera a bateria totalmente, né? Mesmo no modo elétrico ele não vai deixar zerar essa bateria, vai ficar na faixa de 20%. É uma forma de garantir que o carro tem força. Por quê? Porque eu tenho um motor 1.5 aspirado que vai funcionar basicamente para ajudar, né? Ele não vai conseguir trabalhar sozinho, por quê? Tem cerca de 100 cavalos. Um carro desse tamanho, desse porte, seria um erro deixar só para o motor aspirado levar isso aqui. Então a própria engenharia calibrou o carro para ter essa energia, né? E outro ponto que eu achei bem interessante é que aqui, ó, eu toco no acelerador, o carro responde, né? Dá para perceber que é um motor elétrico tracionando. E agora o motor a combustão entrou, né? Eu dei um pouquinho mais de pé, um pouquinho mais de velocidade, o motor a combustão entra, só que ele é muito suave de funcionamento, tanto de ruído quanto de vibração. É muito pouco, muito suave, né? O carro tem bastante isolamento acústico, e ao mesmo tempo eu não forcei ele, né? Eu posso forçar o motor a combustão a gerar energia para carregar a bateria, para eu ter bateria. Eu estou deixando aqui ele no modo hybrid normal, sem forçar, então o carro está fazendo a gestão. Então o que ele faz? Eu tenho aqui em velocidade baixa o motor elétrico empurra, mas o que dá para perceber, o motor 1.5 entra, ele não vai trabalhar com a baixa potência, ele não vai ficar trabalhando para carregar a bateria e alimentar o motor. Ele só está alimentando o motor elétrico. Então ele manda a energia que ele gera, trabalhando como um gerador, ele pega essa energia e está mandando direto para o motor elétrico. Então o carro está rodando com um motor elétrico com um extensor de autonomia, vamos dizer assim, né? Porque eu estou em baixa velocidade, é uma situação que o motor elétrico é mais eficiente. Em velocidades mais altas, aí sim eu tenho uma troca, porque eu deixo, em velocidades mais altas, o motor elétrico deixa de ser eficiente, eu começo a gastar muita energia. E como o carro já está, entre aspas, embalado, o motor 1.5 vai dar conta de segurar ali a onda. Ele vai segurar o carro, vai conseguir andar. Então, aí entra o motor a combustão, já tracionando mais uma vez em velocidades mais altas. Aqui ele está ligado, gerando energia. Dá para perceber que não existe uma variação de rotação. Ele está trabalhando uma rotação de gerador. Está mandando energia para cá. Mais uma vez, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui para ele sim girar mais e mandar mais energia para suprir a bateria. O legal, o interessante é o que? Nós testamos aqui os híbridos plug-in um ritmo de consumo sem a bateria. Por quê? Você rodou com a bateria, eu vou precisar do motor a combustão fazer uma viagem, eu não quero pôr o carro para carregar, e o quanto ele roda. E os números desse carro surpreenderam. Tanto na cidade com mais de 20 km por litro, mesmo sem a bateria, e na estrada na faixa de 17. E não tem aquela coisa, quem vê o canal viu que uma vez eu tive uma situação com o Song Plus, quando chegou, que o motor 1.5 ele não conseguia dar conta de carregar a bateria, alimentar o motor, levar o peso do carro. Então uma hora ele meio que, eu não sei o que fazer. Ele tirou força, o carro perdeu muita força na estrada. Aqui não. Como ele tem esse gerenciamento mais inteligente, já mais moderno, ele trabalha muito bem essa questão, mesmo com o motor 1.5 aspirado, né? E se eu precisar, eu tenho, por exemplo, o modo Power, que ele vai jogar a potência dos dois motores, vai tracionar com o elétrico e vai tracionar com
1.5, lógico que aí você aumenta muito a rotação, você já tem mais ruído, mais vibração, mas é uma situação aí que dificilmente, talvez numa retomada, numa aceleração. Aliás, aqui embaixo estão os números de aceleração 0 a 100 e retomadas desse carro, foram bons números inclusive, tá? Mas é isso, é um carro que surpreende, suspensão, direção, dá pra ver que a Geely investiu muito tempo. Chegou agora, né? Veio aí quando outros chineses já estão vendendo bem, mas ele se colocou numa boa posição, oferecendo um bom consumo mesmo sem você precisar da bateria do sistema elétrico. A Geely tem algumas vantagens quando a gente coloca uma briga até com as outras chinesas. Primeiro, é um grupo grande, né? Não que BYD e a WM não sejam, por exemplo, mas ela é dona de marcas que tratamos há muitos anos, como por exemplo a Volvo. Então, com certeza, a marca chinesa em si, a Geely em si, se aproveita muito do que a Volvo aprendeu, se aproveita muito do que as outras marcas conhecem ao redor do mundo. E não à toa que ela vem para o Brasil numa parceria com a Renault, que já existe em outros mercados. Até aqui no canal tem um vídeo do Renault Koleos, que na verdade é um Geely Mondaro, com algumas mudanças para ser Renault, mas esse carro aqui, ele é um Geely de verdade. Ao mesmo tempo, por mais que esse primeiro lote, essa primeira fase do carro seja importada da China, a fábrica no Paraná da Renault Geely está quase pronta para a produção desse carro no Brasil, ou seja, volume dele de vendas é esperado que seja um volume consideravelmente. Ou seja, a Geely não veio brincar, ela veio para brigar, por exemplo, com GWM e BYD, com Song Plus e Haval. Eles querem que esse carro venda muito. Já veio com um posicionamento de preço bem agressivo, até diante da Renault com o Koleos. E é um carro bom, né? Eu estava mais uma vez preocupado com a questão de ser um motor 1.5 aspirado, mas o próprio desenvolvimento desse conjunto híbrido mostra que ele é quase um gerador de energia e o motor elétrico supre bem essa questão de potência. E vamos ver como é que serão os próximos meses. Acabou de chegar um navio com aí 5.000 carros desses, enquanto não começa a produção, mas no fim das contas é um carro que vale ser considerado se você está procurando um SUV híbrido plug-in. Boa autonomia elétrica, bom consumo sem bateria, um bom desempenho, um carro bem equipado, sistema de som muito bom, num carro que tem aí, querendo ou não, um respaldo da Renault. Então se você está preocupado com pós-venda, a questão talvez seja resolvida com essa parceria em pontos estratégicos. O carro é bom, vamos ver como é que será ele nacionalizado nos próximos meses.